Glória a Deus. Estamos felizes mais uma vez de estar aqui para ministrar a palavra. Quem está feliz com Jesus diz amém. Amém. Eu estou muito feliz porque eu tinha uma mensagem para hoje e aí domingo nós mudamos tudo. Mudou tudo e eu falei, Jesus, tem que escrever outro sermão. E aí eu falei, Jesus, me dá a tua revelação. E aí Deus já nos direcionou uma palavra para que nós pudéssemos trazer para os irmãos. Eu gostaria de solicitar, pedir aos irmãos para abrir no livro de 2 Crônicas. E nós vamos nos debruçar no versículo mais conhecido desse capítulo. 2 Crônicas 7, versículo 14. E o tema da nossa mensagem é 3 lições de 2 Crônicas 7, 14 para a igreja de hoje. Amém? Então nós vamos nos debruçar nesse versículo. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga amém. Feche seus olhos nesse momento. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. Foi lida, Senhor. Mas agora eu te peço, Pai, a tua revelação. Que o teu Espírito Santo esteja falando nos corações dessa noite. Que possamos ser um instrumento, Pai, da tua voz para cada coração. E que tenhamos resultados, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto, ele é muito pregado nas igrejas. Se você colocar isso no Google, botar lá no YouTube, você vai ter diversas pregações. Os mais conhecidos pastores, desde os pastores mais tradicionais, aos pastores pentecostais, aos neopentecostais, até os padres pregando isso, você vai encontrar na internet. Porém, eu gostaria de pedir a você, que você abrisse o seu coração, e que Deus certamente vai falar, mais uma vez, através desse texto. Para a gente ter um entendimento melhor, essa passagem, ela se encontra no momento em que o povo de Israel estava sob o comando do rei Salomão. Ele havia conseguido erguer o templo ao Senhor. E em Jerusalém, né? Todo o envolvimento, a mobilização do povo, teve um propósito: fazer a vontade de Deus. Depois da construção do templo, a dedicação e a consagração, o que gerou grande júbilo em Israel. O Senhor apareceu ao rei e respondeu a sua oração. Deus expressa a sua vontade em habitar no meio do seu povo. Ele aceita a oferta e o esforço do povo de Israel na construção do templo. Ele disse: eu ouvi sua oração, escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios. O Senhor fala a Salomão demonstrando o seu desejo de abençoar e proteger o seu povo. E esse texto, ele começa com uma conjunção condicional. Ele disse: se o meu povo. Isto é, tudo o que nós vamos falar aqui, tudo que nós vamos ministrar aqui, eles estão na condicional. Isto é, tem uma condição para que estas bênçãos, que vamos ler em breve, aconteçam. Para que nós possamos gozar das bênçãos e das promessas que ele aqui vai apresentar em breve, nós temos uma palavra chamada se. Se nós fizermos isso, algo vai acontecer. Se nós não fizermos isso, algo não vai acontecer. Uma condição condicional, expressando uma condição, uma ação nossa para que haja uma reação de Deus. Veja que o povo de Deus, ele continua falando, se o meu povo, primeira coisa que ele fala, meu povo, quem é povo de Deus aqui, levante a mão e diga amém. Aqui ele estava se referindo, claro, num contexto histórico, estava se referindo ao povo que ali estava naquela inauguração, que estava ali naquela cerimônia, que estava ali na inauguração do templo, ele estava se referindo àquilo, mas todos nós somos povo de Deus e estamos aqui, hoje no templo do Senhor, adorando ao Senhor na sua santidade. Nós somos povo de Deus, nós fomos escolhidos por Deus. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Deus escolheu a cada um de nós. Nós somos o seu povo. Deus, ele coloca essa condição para o povo dele. Se o meu povo, e ele continua, e ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. É
interessante, porque a cultura brasileira, o Brasil, ele é um povo católico, evangélico, cristão em geral. Posso dizer que 90% do brasileiro é cristão. Então, se você perguntar na rua, se você descer a escada rolante agora e perguntar à pessoa, você crê em Deus? Ai, meu Deus, eu creio. Tem uns que até que falam que até o ateu, quando aperta o negócio, ele fala, ai, meu Deus. Ele esquece que ele é ateu e fala, ai, meu Deus. E interessante que o ateu, quando refuta comigo algum tipo de debate, eu falo assim, mas você está debatendo comigo por quê? Se Deus não existe, por que você está debatendo comigo? Você está debatendo comigo com uma coisa que não existe no seu conceito. Então até o ateu precisa de Deus para argumentar. Só que nós chamamos pelo nome dele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, então tudo que esse texto vai apresentar, as 3 condições que Deus vai colocar aqui, vão se apresentar para aquele que abre a sua boca e diz, ai meu Deus, que diz, me ajuda Deus, que me diz, eu preciso de ti Deus. Então essa mensagem é para cada um de nós. Quando eu escrevi esse sermão, Deus falava para mim, eu faço parte do povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você chama pelo nome do Senhor? Você clama ao Senhor? E aí ele é associado ao povo de Israel, ao povo que chama pelo meu nome. Veja que Deus, ele deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele procura um povo que o adore. Ele não procura um povo que apenas tenha um Deus. Como diz, você crê em Deus, eu creio em Deus. E acabe nisso. Ele quer um povo que tenha comunhão com ele. Ali em João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus busca por esses que se chamam pelo seu nome. Se você chama pelo nome de Deus, você tem que ser um adorador que adore em espírito e em verdade. Eu tenho que adorá-lo de coração sincero. Não apenas ter o nome de Deus porque eu sou cristão, sou brasileiro, fui criado numa religião cristã, então tenho Deus como o meu padroeiro. Não. Aqui o texto diz que Deus procura. Então, por que Deus procura, amados? Você só procura algo que está ou perdido, ou que está em falta, ou que provavelmente não é muito comum. Então Deus está procurando esse povo que chama pelo nome dele. Deus está procurando por você, para que eu e você adoremos a ele em espírito e em verdade. Tudo está na condição. Se o meu povo que se chama, se você quer que as coisas aconteçam, me adorem em espírito e em verdade. Isaías capítulo 29, versículo 13 até 16. Versículo 13 diz, o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos ensinados por homens. Tem muita gente que se chama pelo nome de Deus, e ele só abre a boca para dizer Deus, mas ele não abre a boca para adorar a Deus. Ele abre a boca para dizer, ai meu Deus, ou apenas no momento em desespero ele vai para a igreja, ou ele só ora quando está na prova. Amado irmão, aquele que é crente, aquele que chama pelo nome de Deus, ele adora a Deus em todos os momentos, em espírito e em verdade. Ele não abre apenas a boca para dizer eu sou cristão, eu sou crente, mas ele abre a boca com convicção. Ele abre a boca e o seu coração está nele. Veja que ele diz que algumas pessoas adoram, abre a boca só com os lábios, ele honra, mas ele na verdade não honra com o coração. Ele é crente somente na boca, na hora de falar, mas na realidade, no dia a dia, ele não é crente. Na realidade, no dia a dia, ele chama pelo nome, ele diz, é meu Deus, mas ele não vive a cristandade genuína que se exige do crente. Está cheio de gente na igreja assim. Está cheio de gente na igreja do Brasil todo. Dizem que são 40 milhões, 50 milhões, 80 milhões de evangélicos. Meus amados irmãos, muitos desses dizem que chamam pelo nome do Senhor, mas estão na boate, estão na discoteca, nem existe mais, mas estão na boate, estão indo nos shows aí, estão, sabe, bebendo, enchendo a cara. Sabe, irmãos, não tem uma vida, não tenta buscar uma vida de comunhão com Ele. Esse povo que chama pelo meu nome está lá no sambão.
Esse povo que chama pelo nome está no pagodão. Esse povo que chama pelo meu nome está no pornozão. Desculpe da expressão. Ele chama pelo nome, ele diz que é crente, mas ele está ali enchendo a cara. Ele diz que é crente, mas ele vai para micareta. É um picareta. Ele diz que é crente, mas no carnaval não vou no retiro, eu vou ficar em casa. Aí não pode ouvir o tamborim, que ele, meu tamborim. Ele é crente, ele chama pelo nome de Jesus, mas ele não adora o Senhor em espírito e verdade. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Aqui Deus está falando, vocês estão construindo, vocês estão inaugurando esse templo, mas eu quero que você venha aqui e me adore em espírito e em verdade. Por isso que é si, por isso que ele coloca si. Ele não diz, ele diz de uma forma que tem algo que você tem que fazer, tem algo que eu tenho que fazer. Ele quer ser crente, mas ele quer continuar na promiscuidade. Ele quer ser crente, mas ele quer continuar com a amante. Ele quer ser crente, mas ele quer continuar nos desejos. Sabe, quando o pastor está por perto, ele é um santo. Quando o pastor está por perto, fala que meu irmão. Pastor não está por perto, fala palavrão pra caramba, é fofoca, é mentira. Meu amado irmão, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade, ele luta contra a sua própria carne, porque às vezes a carne começa a subir, irmãos, todos nós, cada um de nós. Irmãos, eu estou sentado com vocês aí também. Deixa eu falar aqui. Não, o irmão Alexandre hoje subiu para falar. Não, eu estou aí, meu irmão. Eu também tenho os meus erros, os meus pecados. Minha mulher sabe, minha mulher me conhece. Ela e minha avó e meu pai vão poder falar a você tudo o que eu sei, que eu sou de ruim. Mas eu peço perdão a Deus todo dia pelos meus pecados, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todos os pecados. Amados, testemunho importante. Por isso que Deus fala sim. E eu vi há umas semanas atrás um pregador, um homem, falando num podcast, ele começou a falar mal das igrejas, falar mal dos pastores, falar mal Aí eu fiquei olhando, falei, rapaz, esse homem aí realmente é um homem que manja mesmo, amados. Muitos falam, abrem lábios, sabe, os seus lábios estão com Cristo, mas a sua vida está lá no inferno, amados. Esse cara estava com a amante de 16 anos, ele estava falando mal de tudo quanto é igreja. Amados, muitos honram somente com os lábios, mas os corações estão com as amantes, amados. Deus aqui, ele convoca, vocês querem me adorar? Larga tudo isso. 16 anos no púlpito, 16 anos pregando, 16 anos falando de Deus, e com um amante, amados. Ser crente não é fácil, não. Irmãos, não é fácil, e eu peço a Deus que me livre de toda essa tentação, toda a tentação. Eu falo, Senhor, perdoa meu pecado. Me livre. Quando eu pregava isso, eu falava assim, e eu pensava comigo, eu discutia comigo, eu falava comigo, quem é você para falar contra essas coisas? Eu falei, mas eu não vou deixar de falar a palavra, porque eu possa ter os meus erros, os meus defeitos. A palavra deve ser pregada. Amados irmãos, nós temos que nos ajoelhar, pedir perdão. Todos nós. Ontem eu estava lá vendo na internet, e quando eu vi o cantor do fogo, do reteté lá, cantando um pagode, com a cerveja na mão, eu falei, meus amados irmãos, esse povo me honra com os lábios, mas a sua vida. O outro eu conheci nos anos 90, quando fazia programa de rádio, conheci ele, cantor conhecidíssimo, foto dele lá fumando. E ele enche as igrejas, ele canta, ele adora. As pessoas falam, que bom, que homem ungido. Amados irmãos, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós fomos chamados para ser diferença. Nós fomos chamados para ser luz, luzeiro. Sabe, eu achava tão maravilhoso fazer os programas de rádio, eu conhecer os cantores. Achava ótimo, pastor. Conhecer os cantores, foi a melhor coisa que me aconteceu, conhecer os cantores evangélicos, gospel, mundo gospel, ficar na coxinha dos shows, maravilhoso. Mas a pior coisa que eu vi na minha vida foi também a pior coisa, porque eu vi cada coisa que eu falei. Eu não acho que nem no show do Iron Maiden eu consigo ver essas coisas que eu estou vendo aqui. Por quê? Honra com lábio. E Deus, ele dá uma introdução para que as suas... Vejam que vai vir a benção aí, irmãos. Eu sei que vocês estão calados porque o negócio está pesado, porque está pesado para mim também aqui, irmão. Fica tranquilo aí. Vai piorar. Só o princípio de dores. Amados irmãos, diz aqui o texto em Mateus
3, versículo 7 e 8. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir do que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista sabia que ele ia pregar. João Batista sabia que ele ia encontrar pessoas que iam ouvir a sua mensagem, mas que adoravam o Senhor apenas com o lábio. Em 1 João 3,9, que diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Amado irmão, se você estiver numa situação que você está se sentindo mal, sentindo o seu pecado em você, coisa boa está acontecendo, porque enquanto você acha que você é pecador, enquanto você acha que você não é suficiente, enquanto você acha dizendo assim, eu sou um pobre miserável, Senhor, perdoa os meus pecados, purifica do meu pecado, perdoa o meu pecado, ainda há uma chance. Mas quando o crente diz que eu não preciso, é autossuficiente, esse provavelmente está perdido. Deus quer que geremos frutos dignos de arrependimento. Senhor, eu perdoo meu pecado. Hoje eu ouvi um pastor falar, antigamente a gente pregava contra o pecado, as pessoas fugiam do pecado. Hoje elas se magoam. Hoje, se você pregar contra o pecado, elas fogem da igreja. Por quê? Porque às vezes não aguentam uma mensagem forte. E essa mensagem me batia. E ela batia lá na tela do computador e batia em mim. E batia lá, eu mandava para cá, ela vinha em mim. Amados irmãos, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas ai daquele por meio de que essas coisas aconteçam. É inevitável que venha o escândalo, irmãos. Mas é importante que saibamos. Agora nós vamos ver o tema principal da nossa mensagem. Essa foi só a introdução. 3 condições para receber a bênção de Deus. Primeira, se humilhar. Amados, ele diz se humilhar, no hebraico é canar, que tem a ver com Canaã, Canaã. Se humilhar. O que significa humilhar-se perante Deus? Reconhecer a nossa dependência, reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer o pecado, é a condição para receber a bênção de Deus. Se humilhar perante Ele. Senhor, eu não sou nada. Essa palavra caná, que nós vemos ali, o significado é dobrar os joelhos ou cair de joelhos. Como, por exemplo, quando um grande fardo é colocado sobre os ombros e a pessoa se inclina para baixo. É o verbo que dá origem ao substantivo Canaã, que além de ser um dos livros históricos no campo religioso, esse verbo significa curvar-se, arrepender-se, estar penitente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, meus irmãos, para que as coisas mudem na nossa vida. Primeira coisa que a gente tem que fazer no ano de 2025 para que a gente ganhe almas para Jesus e tire pessoas do inferno é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. 1 Pedro 5, versículo 6 diz: portanto, humilhem-se debaixo da potente, poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Amado irmão, você não vai viver a vida toda humilhado, não. Vai haver um momento de exaltação, mas para que haja um momento de exaltação, nós temos que nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Senhor, eu estou aqui, perdoa os meus pecados, purifica-me com o teu sangue, Jesus. Tiago 4,10 diz, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e Ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, Ele se chegará a vós. Limpe as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem, chorem. Que o riso de vocês transforme em pranto. Que a alegria de vocês transforma em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amados, é um momento que é difícil, é um momento doloroso, mas Ele dá a receita toda aqui. A receita é nós resistirmos o diabo, é nós nos sujeitarmos. Senhor, eu estou à tua disposição. Se humilhar. Número 2, orar. Aqui a palavra em hebraico é paléu.
a importância da oração como um canal de comunicação com Deus e expressão da nossa dependência, nós devemos confessar o nosso pecado e também reconhecer a nossa incompetência. A busca com Deus, o relacionamento profundo, duradouro, intimidade e a busca devocional. Buscar, que é bakash. Buscar é uma constante vida em comunhão com o Senhor. Orar, você vai orar. Mas buscar é mais profundo. É quando você tenta entrar nos profundos de Deus, pedir as revelações de Deus. Assim, quando nós sentamos para preparar as mensagens, eu falo, Senhor, revela os profundos, os teus profundos, para que possamos compartilhar os teus profundos, Senhor. Nós devemos orar a Deus e pedir a Ele discernimento, o que falar, como chegar, como se aproximar, como evangelizar, buscar a face do Senhor nos momentos de oração, amados. Precisamos orar a Deus, irmãos, orar mais, porque muitas coisas estão acontecendo no mundo, porque nós não temos orado. Muitas coisas podem estar acontecendo na nossa vida, porque nós estamos orando pouco. Muitas coisas acontecem na vida de nossos parentes, porque nós nos consagramos poucos. Amado irmão, eu quero dizer para você, você vai ter aflições, eu vou ter aflições, todos nós teremos aflições, mas nós temos uma arma que é uma oração. Usemos a oração. Nunca esqueço do clipe de um cantor da década de 80, pequeno, antigo. Carmen tinha um clipe que era o diabo com os seus demônios. E ele começa a conversar com os demônios. O demônio fala o que ele tem feito na terra, o que ele tem aumentado das pessoas sofrendo. E daqui a pouco começa a cair um meteoro no inferno. Começa a tremer o inferno. Ele fala, o que é isso? E o cupincha dele fala assim, não, isso é porque os crentes estão orando. Amado irmão, eu quero dizer a você, apesar disso não ter uma base bíblica, eu quero dizer para você que quando você ora, o diabo treme, amado. Os planos dele se frustram, as ideias dele se quebram, porque nós precisamos orar. Se humilhar, orar. Terceira coisa, buscar a face do Senhor. Terceira coisa, se converter, chamar. Se converter dos maus caminhos, derek. Significa, e eu fui procurar essa palavra em hebraico no Google, e ele me mostrou um caminho, uma rua. Olha que interessante. Se converter, isto é, você está indo para um caminho, e você, mudar o caminho, mudar a direção. Está indo para o caminho errado, meu irmão, mude a direção. Se você está vendo que o negócio está ficando preto, mude da direção. Se você vê, meu irmão, que você conversa com a mocinha lá do trabalho, está ficando um negócio estranho, sai fora, foge! A Bíblia não diz que você tem que enfrentar, não. Eu sou o crente. Está no hotel, pronto. Foge. É a única vez que a Bíblia fala para você fugir. Foge das paixões da carne. Se converte, converta, volte para o seu caminho. Eu achei sensacional. Eu lembro quando o bispo criou a logomarca do Giro. E isso foi lá em 90 e pouco. E eu achei sensacional a logomarca, que é um giro, é a volta. É converter, é voltar, amados. Voltar dos seus maus caminhos. Deixar os caminhos maus para trás. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vamos deixar o que ficou para trás e vamos avançar, 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 avançar. Avançar, irmãos. Nós temos que ter esse momento de arrependimento dos nossos maus caminhos. O que é arrependimento? Sentir tristeza pelo pecado. Cada vez que eu faço algo que desagrada a Deus, eu me sinto mal, irmãos. Quero dizer a vocês que é um bom sinal se você se sente mal. Sentir tristeza pelo pecado. Decidir mudar, reconhecer que precisa de Jesus, não é autossuficiente, mudar de vida com a ajuda de Jesus, ser humilde, tentar fazer o que é correto, converter do mau caminho. Essa palavra que eu mostrei ali em hebraico, ela significa troca, transformação, alteração, modificação, mudança, transição, renovação, mutação, mudança alternativa. Amados irmãos, temos que se converter dos nossos maus caminhos. Eu não sei qual o seu mau caminho, cada um de nós é tentado pela nossa própria concupiscência. Ele vai ser tentado talvez por dinheiro, o outro vai ser tentado talvez por poder, outro vai ser tentado talvez por reconhecimento. Eu não sei como você é tentado, eu não sei em que você é tentado, mas nesta noite, meu amado irmão, eu convoco você a vir aqui no final do culto, no final da oração, para se ajoelhar, se humilhar, buscar a face do Senhor, porque certamente 3 promessas estão reservadas para todos nós. São 3 exigências que Deus faz nesse texto, amados.
3 exigências: se humilhar, orar e buscar a face e se converter aos caminhos. Deus quer 3 coisas de cada um de nós, amados. Todos nós precisamos dessas 3 coisas para que possamos prosseguir, como eu disse, avançar. Mas Ele dá agora as consequências se você buscar isso, amado. Olha o que diz o texto: eu ouvirei dos céus. Isso é a coisa mais linda que existe na face da terra, e você perdeu grande oportunidade para dizer amém. Você pediu, perdeu de novo. Amém. Isso aqui é muito lindo, isso é uma das coisas mais lindas do mundo, porque a Bíblia diz que Deus se levanta para ouvir o seu clamor. Qual é o Deus poderoso, Criador do céu e da terra? Um universo tão grande, um universo gigante com bilhões, trilhões de planetas, e Ele levanta do seu trono para te ouvir, amado. Olha o que diz o texto: eu ouvirei dos céus. Deus se inclina para ouvir as orações do seu povo, humilde, humilhado sobre ele. Se você submeter, Ele vai te abençoar. Salmo 113, versículos 5 a 9 diz: quem é semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele se levanta o pobre do pó, Ele tira o necessitado do monte de lixo, irmãos. Você tem noção disso? Para fazer sentado do lado, Ele tira você do lixo para sentar do lado dos príncipes. Sim, com príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Esse é o Deus que te tira do lixão e te coloca num trono. E preste atenção, isso aqui não é pregação. Como é que chama? Tem aquelas pregações que você vai vencer, você vai... Amado, essa pregação é forte, mas Ele te tira do lixo e te coloca no luxo. Salmos 12, versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que ansia por isso. Deus se levanta para você. Sabe quando você está num ambiente, e a etiqueta, não sei mais porque a etiqueta não existe muito mais, né? Você está lá, aí chega uma pessoa, você levanta para falar com ela. Pensa nisso, agora pensa no Deus eterno, Criador do céu e da terra, se levantando. Primeira promessa que Deus fez: eu ouvirei dos céus. Segunda promessa: perdoarei os seus pecados. Aleluia! Deus perdoa todo o seu pecado, não importa o que você tenha feito, qual tenha sido o seu pecado. Deus tem misericórdia de cada um de nós. Ele teve misericórdia de mim, não vai ter misericórdia de você. Meus amados irmãos, em Lucas 15, 17 diz: digo a vocês assim, haverá mais alegria do céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A festa no céu quando você se arrepende, quando você pede perdão, quando você se humilha, quando você diz: Senhor, me perdoa e me purifica de todo pecado. Essa eu preguei hoje lá na internet. Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Diga para o seu irmão: seu pecado vai ser cancelado. Deus tem isso para nós, irmãos. Viu como é que Deus ele tem uma solução para todas as nossas vicissitudes? Ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amados irmãos, aqui está falando de várias coisas. Aqui ele está falando da terra de Israel na época, que a terra iria ser sarada. Deus também pode estar falando de prosperidade nesse momento, que é a sua terra onde você ganha o seu pão, o seu trabalho. Ele vai sarar também as suas feridas espirituais, vai sarar a sua alma, os seus traumas, porque se você se humilha diante da potente mão de Deus, Ele no breve vai te exaltar. Não é porque você merece, não é porque você é bom, não. É porque Ele tem uma infinita misericórdia. A restauração não é apenas da sua vida física, mas espiritual. Até porque a terra havia sido amaldiçoada quando Adão pecou. Está ali no livro, capítulo 3 de Gênesis. A terra passou a produzir mato, espinho, ao invés de alimento. O trabalho do homem se tornou mais pesado. O homem passou a suar e produzir alimento. Aí, Rafael, oh meu Deus. Rafael sempre fala, sou pra caramba, né? Não importa o ar-condicionado. Pecado. Uma simples coisa. Nós temos consequência dos nossos pecados, do pecado original de Adão, amados. Mas Deus quer curar a nossa terra, quer curar a sua terra. A terra também é o nosso coração. Vocês lembram que está escrito ali na parábola do semeador?
não é? Parte caiu na terra boa. Estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Se essa palavra que foi apresentada hoje, ela veio como uma semente boa, meus amados irmãos, aguardem, porque a colheita vai ser abençoada. Você vai ter a sua terra restaurada. A igreja de Nova Vida vai ser uma bênção para a Tijuca, vai ser uma bênção para todas as regiões. Aquela guerra que está acontecendo na comunidade ali onde a nossa igreja tem uma congregação, vai acabar, porque o povo está se humilhando, está orando, está se convertendo dos seus maus caminhos, e Deus vai salvar a terra, irmãos. É o que está acontecendo em Los Angeles. Eu não sei se aquilo é castigo de Deus, não vou afirmar isso, amados, mas Los Angeles é conhecida como a cidade proibida, a cidade do pecado. Tem até filme Sin City, a cidade do pecado, onde o maior número de casamentos, né, do mesmo sexo acontece ali em Los Angeles. Onde o cinema, a indústria do cinema está, onde está, irmãos, tudo que você possa imaginar de podre está ali em Los Angeles. Tem outros lugares, né? Era comparado às vezes até Sodoma e Gomorra. Sofrendo, a terra ali está sofrendo, porque ali eles esqueceram de Deus. E eu vi um vídeo da moça falando, olha, agradeceram a todo mundo no Globo de Ouro, parece, mas não agradeceram a Deus. Eu não estou dizendo que aquilo que está acontecendo lá em Los Angeles é por isso. Mas há da gente pensar e refletir, amados. Estão esquecendo de Deus. Billy Graham falou que os Estados Unidos está sofrendo e vai sofrer daqui a muitos anos, porque Estados Unidos estão tirando as Bíblias das escolas, estão tirando Deus das escolas, estão tirando Deus das cerimônias, estão tirando Cristo da América, e a América vai sofrer. O Billy Graham, um pastor batista, irmãos, falou isso há muitos anos atrás, e hoje nós vemos as consequências. Os Estados Unidos, que era um país protestante, com um grupo gigante de cristãos, está cada vez menos pessoas estão buscando ao Senhor, porque eles não querem buscar a Deus. Aquele que busca a Deus será abençoado, irmãos. A América precisa de Deus, o Brasil precisa de Deus. Se você quer ver um Brasil diferente, olha, você pode votar no lado A, no lado B, não importa, se Deus não estiver na sua oração, o Brasil não vai crescer enquanto você não orar. Não importa quem esteja lá no trono, porque Deus